Quando eu olho meu passado e vejo que eu dei o meu melhor, só que ele é o meu ponto de vista. Geralmente as minhas autossabotagens era eu me criticar sobre aquilo e ficar com pesar sobre aquilo. Aí, quando eu trabalho a minha autorresponsabilidade, o jogo muda. Olá, tudo bem? Você está no NEcast, o podcast para você que gera o próprio dinheiro, você que gera os seus recursos, você que empreende, enfim, você que é responsável pelo dinheiro que sustenta a sua vida e a sua família. E deixa eu te perguntar uma coisa: você se auto-sabota? Quantas coisas você faz que acaba jogando contra você mesmo e os seus objetivos? Para isso, eu trouxe hoje um convidado especial que entende muito desse tema, o Leonardo Graffi. Leonardo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua agenda. Eu sei que você fez ajuste aí para atender a gente aqui. E eu queria que você se apresentasse e falasse como é que você entrou e começou a trabalhar com esse tema. Bom, primeiramente o prazer é meu. Obrigado pelo convite, Cido. A intenção aqui é poder colaborar com esse tema, né? Que é um tema tão abrangente, né? Um tema que eu sei por experiência de autossabotador, né? Então acho que o mais rico é poder trazer essa troca precisa, né? Bom, eu tenho uma jornada profissional na parte de vendas, já há mais de 26 anos, e comecei a empreender mais ou menos uns 10 anos, né? Eu sempre trabalhei com mindset de intraempreendedor, mas sem saber que era isso. Então comecei de muito novo, né? Trabalhando com meu pai, e depois, literalmente, depois das cinzas, porque nossa empresa pegou fogo, Uau. né? Aí começa a minha jornada profissional, né? E principalmente esse tema como você trouxe, né? De sustentar a família. Aí começou esse processo de, como eu sou, nós somos em 4 irmãos, são 3 irmãs, e eu sou o mais velho, eu coloquei uma autorresponsabilidade em mim, né? Porque meu pai é um autodidata, e aí a empresa pegou fogo, então imagina um dia você entrando em prosperidade, no outro dia você vai às cinzas, né? E dali começou um processo, porque a autossabotagem, ela é muito interessante, porque no momento que você começa a galgar a sua vida, essa parte que te apoia, depois de um tempo, ela pode ser a sua própria autossabotagem. Eu digo que o veneno, né? Ele pode ser ou o veneno mesmo, ou ele pode ser um antídoto, né? Uhum. Então, minha vida profissional começou com esse antídoto, de poder apoiar a família. Só que depois o foco ficou só nisso. Uhum. Então, na minha cabeça, eu coloquei uma responsabilidade que meus pais não colocaram, e aí começa essa minha história profissional. Que legal. Agora, aí você, na dor, você foi buscar uma maneira de começar a entregar valor, a descobrir como lidar com essa questão toda. Que história curiosa essa de que a empresa virou cinzas, pegou fogo e a família teve que recomeçar? Exatamente. Né? Eu acho que um dos princípios e propósitos, né, da gente poder construir a família é tentar sempre dar o nosso melhor, né? E o interessante de você falar de gerar valor, que eu comecei buscando gerar valor para a família, e depois passando para a experiência profissional e buscando sempre melhorar isso, né? E aí eu falo, por que que eu fiquei depois do que era um antídoto, ele se tornou veneno, né? Porque depois dessa parte profissional, eu fiquei só focado em trabalho e família. Então o mindset ficou muito fixo em relação a isso, né? Então eu tive que colocar o sustento em casa, depois de um tempo buscar, estudar. E aí, quando você começa a estudar, e teve a vida profissional que envolveu também a parte acadêmica, né? Eu sempre gostei bastante dessa parte de vendas, fui estudar a parte de marketing, de tudo isso. Só que aí, quando foi a virada de jogo, né, para entender que a gente tem que agregar valor na vida das pessoas, foi quando eu percebi que eu precisava dar mais passos, né? Só que os passos que eu dava tinha muito a ver com o meu passado. E aquela velha frase, né? O que te trouxe aqui não é o que vai te levar para frente, Uhum. né? Sabe que você trazendo essa questão, a gente
precisa lembrar que a autossabotagem, ela se manifesta como uma doença silenciosa, né? Exatamente. Você nem sabe por que algumas coisas acontecem, só que acontecem. A pessoa começa a medir a sua vida de fracasso em fracasso, começa a medir a sua vida de derrota a derrota, de briga e briga, e ela nem sabe por quê. Mas vamos então definir direitinho o que é a autossabotagem na prática. Olha que interessante. Você falou de vir do fracasso. A minha autossabotagem começa no sucesso. Por quê? Como eu comecei a ter sucesso com isso, quando a gente se fecha e acha que isso é só o caminho, a gente deixa de observar. Então, hoje, como mentor, uma das coisas que eu ensino bastante dentro do meu método, né, é que a gente possa começar a observar para olhar o contexto. Então, eu olhava a minha história com um viés só. Então, se eu pego um contexto e olho de um lado, ele é só um conteúdo. Ele não é o contexto como todo. Uhum. Então, o conteúdo era que isso estava me trazendo sucesso. Então, fazendo uma linha do tempo breve, em 2008, eu estava numa empresa, num grupo internacional, trabalhando já como um executivo, né? E o que que acontece? Eu tenho uma lesão no ligamento cruzado na minha atividade esportiva e volto a trabalhar antes da hora, porque eu trabalhava com a diretoria, a presidência, e ali começa um processo de sabotagem. Por quê? Entrou essa parte da doença, como você bem trouxe. Uhum. Eu negligenciei a questão de saúde física, minha saúde mental. Então, eu fiquei muito focado em resultados financeiros. Então, até para ser um pouco contraintuitivo, às vezes a gente tem que ver o que está trazendo bastante valor para a gente. Se a gente deixa de observar nossas áreas da vida, isso também pode começar um processo de sabotagem. Então, a sabotagem, né? E é bom lembrar aqui, o nosso cunho é mais do potencial comportamental. Porque hoje, como eu trabalho, é podendo apoiar empreendedores e empresários a continuar tendo sucesso. Só que de uma forma de alto sucesso. Ele podendo olhar e focar no potencial dele. Então, para mim, a autossabotagem, o que que ela é? Ela pega todo o nosso potencial comportamental, que são as nossas valências, o que a gente pode colocar de contribuição, e ela cria uma nuvem. Só que a gente começa a não perceber. Se a gente para de se observar, se a gente não começa a exercitar esse poder de olhar para dentro e começar a olhar para fora só, ficar preso nos resultados financeiros, resultados materiais ou outro qualquer tipo de resultado, principalmente na vida do empreendedor, né? Uhum. Que é muito focado em resultado, trazer contribuição, ele esquece às vezes que ele é um todo. E aí, quando a gente começa a entrar nessa nuvem, a gente começa a se sabotar ainda mais. Por isso que eu comecei a falar, o que é um sucesso para você pode depois ele se tornar um fracasso. Uhum. Porque a gente não está observando alguma área da nossa vida. Uhum. E como é que uma pessoa poderia entender Uhum. quais são os seus principais sabotadores? Certo. Porque tem pessoas que se sabotam por serem, sei lá, focar muito no negativo, ver sempre o lado vazio do copo, né? Uhum. Não sei, e tem pessoas que, enfim, as pessoas não gostam, né? Sabe aquela coisa assim de que vai ter uma festa, a pessoa é a última a ser convidada da lista se sobrar vaga, porque ela criou o hábito de se tornar uma pessoa negativa, olhar sempre o lado negativo das coisas, né? É, quais são os tipos de comportamentos sabotadores que você acha que joga mais contra a vida do empreendedor, da pessoa que precisa se posicionar, precisa estar bem, precisa Uhum. gerar o próprio dinheiro e para isso precisa, de fato, vencer já os desafios normais do jogo do empreendedorismo? Certo. Eu vou trazer algo bem prático, né? Porque a vida do empreendedor, ela tem várias vertentes, né? Uma hora ele tem que pensar com a cabeça do financeiro, outra hora ele tem que pensar em aumentar as vendas e os resultados, e daqui a pouco ele não está conseguindo fazer nada, esquece que tem a vida pessoal. Uma ferramenta que eu gosto de utilizar são pequenos autodesafios, né? Porque o pequeno autodesafio é tirar você da zona de conforto. Então, como eu faço com o método? Eu tiro essa pessoa um pouquinho da zona de conforto. Então, eu levo para uma zona de desconforto evolutivo. Uhum. Só que o que acontece na prática? A gente, em vez de sair na zona de desconforto evolutivo, a gente vai para uma zona de saturação.
E olha que interessante, quando eu vou para uma zona de saturação, até para a pessoa poder fazer né, a gente poder contribuir aqui de forma prática, é legal de repente você pegar e fazer como se fosse uma lista. Qual é o seu propósito de ser um empreendedor? Uhum. Porque depois a gente entra no automático. A autossabotagem, ela tem muito a ver com a nossa programação do que a gente aprendeu na infância, do que nós somos autoprogramados, não só com família, com o que a gente estudou, com o que a gente aprendeu, nosso convívio. Então a gente está muito mental ou com um processo, eu até brinco com os meus mentorados e falo assim, ó, nossa cabeça está assim, o que a gente vai fazer agora? A gente vai parar um pouco e começar a observar. Então o convite que eu faço, principalmente para o empreendedor, é ele lembrar qual é o propósito dele. Para trazer ele para uma presença. Porque a vida do empreendedor ela é muito maluca, digamos assim, né? A gente começa a se preocupar em ter resultado, né? E como eu falei, eu precisei quebrar meu próprio corpo para entender que precisava mudar alguma coisa de diferente, né? E aí por isso que eu fui me aprofundar bem na parte comportamental, tentar entender o que estava acontecendo comigo. Né? E aí quando eu descobri que além a minha mente funcionava como uma parte binária, né? Era a lógica pura. Trabalho, dinheiro para casa, trabalho, dinheiro para casa. O empreendedor ele pode fazer o seguinte, primeiro, qual que é o meu propósito? Por que eu comecei a empreender? Se empreender logo é servir, então por que eu quero servir? Então ele resgatar um pouco da essência dele. Qual o propósito que ele tem com o serviço que ele presta, né, com o produto que ele vende, porque assim ele vai conseguir observar, porque muitas vezes ele começa a perder o prazer do que ele está fazendo. Então, trazendo um pouquinho da minha experiência, da minha vida, eu comecei a perder os prazeres. Então, de repente, se eu estivesse numa festa em família, eu queria voltar para casa, não conseguia interagir tão bem, ou eu estava lá por estar. Então, essa parte automática da gente, com um foco só, ela acaba... O foco é muito bom. Só que eu não posso confundir o foco como a única coisa que eu tenho na vida. Principalmente o dilema do empreendedor é isso, né? Não, o que você está falando faz todo sentido. A gente tem que lembrar que a autossabotagem pode ser autoalavancagem, né? Em vez de essa automação ir para o lado negativo, que leva a pessoa para baixo, para comportamentos destrutivos que vão jogar contra os objetivos delas, ela poderia talvez, trazendo consciência, automatizar isso para o lado contrário, né? Para a autoalavancagem, ou seja, e quais são os caminhos para sairmos de autossabotagem para autoalavancagem? Eu não sei se esse é o termo correto, né? Não, Mas me ocorreu agora, né? Se é automatizado a parte que te joga contra você, como é que a gente automatiza a parte para jogar a favor da gente? Acho que dá para conectar exatamente com essa parte de propósito, né? Se eu lembrar do meu propósito e ver, de repente, né, até trazendo como é que eu sei se de repente eu tô me sabotando, né? Como é que eu sei que eu tô muito no automático? Se eu perdi o prazer de fazer o que eu estou fazendo por um serviço maior. Porque quando a gente quer empreender é por algo maior, né? Então se a gente não serve algo maior e não se serve com esse algo maior para preencher a nossa família, por exemplo, né, com os recursos que a gente traz, e a gente perdeu esse prazer, é legal a gente depois se reconectar com o que realmente a gente tem os nossos potenciais e focar nele. O empreendedor, às vezes, ele fica muito cheio de coisas e esquece de fazer o que é principal para ele. Se de repente você tem uma equipe, você pode delegar mais. Um pequeno autodesafio é delegar as coisas para os outros. Né? E aí eu posso começar a me encher novamente do que são os meus princípios, valores e propósitos. Deixa eu pontuar isso, pessoal, porque olha o que ele falou aqui. Você pode se sabotar ao ponto de achar que você precisa fazer tudo. E às vezes a sua vida fica super carregada, você não tem tempo para nada, perde o humor, perde o foco, perde o prazer no que você faz, porque está sobrecarregado. E esquece o quê? Esquece que existem pessoas ao seu lado, ou não, ou no seu entorno, que você pode conseguir ajuda para fazer melhor o que você precisa fazer. Então esse negócio de não delegar é um tipo de autossabotagem. Total. E aí o que acontece também, né? Às vezes a autossabotagem ela não vem só num ponto.
a gente começa um processo de se auto-sabotar e depois a gente pode entrar em medo. A gente pode entrar numa apatia. A gente pode entrar no nosso orgulho de repente, não entender que às vezes a gente precisa pedir ajuda. Ou de olhar se existem outros caminhos, né? E hoje, como mentor, eu também tenho um mentor. Porque com o mentor a gente dá pequenos ajustes para a pessoa mudar a rota dela. Só que um dos princípios que a gente trabalha muito na mentoria é a autorresponsabilidade. A gente tem costume de, quando entrar nesses níveis mais negativos, digamos assim, que a mente começa a ter aversão, né? Porque que acontece? A gente tem aversão ou avidez. Ou a gente gosta muito de uma coisa e depois inconscientemente a gente começa a não gostar tanto de fazer em excesso. Principalmente a parte do trabalho, na parte quando a gente não se equilibra, né? Então uma coisa que tinha prazer começa a te dar dor, né? Então como é que a gente pode fazer de uma forma prática para sair disso? Né? É importante a gente observar os nossos comportamentos, ter essa autorresponsabilidade. Por isso que a minha mentoria não é para todo mundo. Você precisa decidir querer mudar. Porque muitas pessoas, quando eu estava com muita sabotagem no passado, falavam, o que você acha disso? Você está fechado. Eu só comecei a mudar, a sair da autossabotagem para ter sucesso, ou para ter, que nem o meu método que eu chamo de autossucesso, porque o sucesso é a própria pessoa. Só que olha que interessante, hoje a gente está sendo muito bombardeado, a internet é uma bênção, só que eu vou pegar o mesmo princípio que a gente colocou, né? Ela pode ser um antídoto e pode ser o veneno. Hoje a gente começa a ter tantas informações que a gente se polui com fora. Então a gente quer seguir a estratégia tal, a gente quer seguir o comportamento de uma pessoa que está tendo sucesso ou de uma referência, só que a gente esquece de ver se o que a gente está seguindo faz sentido no nosso contexto. É muito importante você observar o seu contexto, porque só ele vai poder você transcender esse contexto. Ou seja, a jornada da autossabotagem para o autossucesso, ela precisa ser personalizada para cada pessoa, porque cada pessoa vive a sua realidade e cada pessoa tem as suas skills, tem o seu background, tem o seu passado, tem as suas crenças, e aí, consequentemente, não existe uma fórmula de bolo pronta nesse caso, né? Sim. É sempre personalizado? Como que é? Nem sempre. O que a gente pode buscar também são princípios universais, né? Os princípios universais eles ajudam a gente a ter um norte, né? Por exemplo, se eu não me observo, como eu vou observar os outros? E como eu falei, né? A gente entra às vezes a autossabotagem ela não vem sozinha. A gente começa ou com medo, ou orgulho, ou uma autocrítica muito grande. A gente coloca tanta pressão interna que às vezes a gente não consegue sair disso. E essa pressão interna, ela não deixa a gente ter a nossa excelência, né? Então, pegar um outro pequeno autodesafio que dá para praticar de uma forma bem tranquila é você observar o seu contexto, né? E principalmente o empreendedor, diminuir a autopressão. Porque a autopressão, depois ela vai gerar uma autoculpa. E aí você fica num ciclo vicioso, né? Uma boa conexão que a gente trabalha bastante é o seguinte, como eu falei de princípios universais, trabalhar uma tríade muito positiva e muito poderosa, por sinal. Ela é extremamente simples. Então, verdade, diálogo e respeito versus mentira, ganância e violência. Então, isso pode ser um norte para você. Se você vê que você não está seguindo as coisas nesses valores universais que são princípio, e você está indo contra esses princípios, isso pode ser uma bússola para você começar a fazer as coisas, né? Eu ajudo os empreendedores também, porque naturalmente, quando você começa a voltar para os seus princípios, aos seus valores, de uma forma íntegra, você consequentemente começa a ter melhores resultados. Até vender mais, que você começa a vender princípio, você começa a vender pelo valor do que você entrega, que é um pouquinho do que você falou do começo, né? Como é que eu pego isso e transformo? A transformação, ela pode começar com pequenos passos.
como eu falei, né? A gente vê muita fórmula mágica fora e a gente quer colocar e implementar ela. Uhum. Mas tudo que tiver fora dos meus princípios de verdade, diálogo e respeito, eu posso ver como um grande sinal. Uhum. Porque a gente tem que ser verdadeiro com nós mesmos. Uhum. Porque tudo vira geração de valor. Eu Uhum. começo a entregar mais valor para o meu cliente. Mais valor, porque a gente não tem como separar a família. Mais valor para minha família quando eu estou nesses princípios. Uhum. E quando eu começar a observar que eu tenho alguma coisa, poxa, isso aqui é ganância. Poxa, isso aqui tá sendo violento para mim. Pô, isso aqui eu tô mentindo. Tem aquele termo, né? Mentira branca, né? Ou a mentirinha leve, né? Quando eu perceber isso, o que eu posso fazer? Eu posso ter um ato de boa vontade a mim. Que é assim, ó. Eu posso decidir. Porque aí tem muito a ver com a escolha, né? A gente acredita ou aprendeu que escolher, com licença, é pegar isso daqui, esse livro. Não, escolher esse livro. Na verdade, você escolheu em deixar todos os outros. Uhum. E o importante é você decidir o que você quer. Ah, poxa, Léo, mas eu decidi que eu queria isso e depois vi que estava errado. Tá tudo bem, o que eu faço? Eu volto para o meu centro. Isso vai ajudar numa outra ferramenta, que é como eu posso voltar para o meu centro. Não importa quantas vezes eu saio do meu centro, o importante é quantas vezes eu volto para o meu centro. E aí eu vou conseguir me conhecer um pouco melhor. E aí eu vou praticando isso comigo no dia a dia. Uhum. Nesses pequenos atos de boa vontade. Uhum. Porque às vezes a gente esquece da boa vontade de ter pequenos atos positivos e começa as autossabotagens com autoculpa. A gente não consegue se perdoar. Aí um outro autodesafio também muito simples é tudo que você fez no passado foi o melhor que você pôde ter feito. Agora, se eu olho para o meu passado e critico ele, eu estou sendo violento. As ferramentas que eu utilizei no passado eram as que eu tinha. E porque como eu posso fazer um ato de... Posso transcender rapidamente isso? Pegar, beleza, foi o meu passado. Uhum. O que eu posso fazer daqui para frente? Perfeito. Deixa eu te... Ô, Léo, Por favor. na prática, o que você acredita que o seu trabalho, o seu método, pode transformar na vida do empreendedor que está começando ou no empreendedor que está passando por uma zona de turbulência? Que tipo de contribuição essa metodologia da autossabotagem ao autossucesso pode entregar para fazer com que esse cara performe mais, para trazer consciência para essa pessoa, para ela tomar decisões mais ponderadas, não quer dizer certas, né, como você muito bem disse, né, porque às vezes a pessoa é super ponderada para tomar a decisão, mas uma decisão ponderada não quer dizer que é uma decisão certa, acertada. E tudo bem, né, porque a intenção não é errar, a intenção é sempre acertar. E aí a pessoa, como você muito bem estava colocando, começa a carregar um monte de culpa que trava essa pessoa e ela não sabe porque fica num ciclo, né? Num ciclo vicioso, num ciclo ganha-perde, ganha-perde, ganha-perde e não consegue empilhar vitórias, né? Perfeito. Ao contrário disso. Queria entender um pouquinho como é que tipo de empresário pode ser ajudado com a sua metodologia de uma maneira mais prática, assim. Olha, hoje eu ajudo dentistas, médicos, eu tenho advogados, tenho feirantes, né? Porque, por incrível que pareça, todo empreendedor, infelizmente, ele está se auto-sabotando em alguma área da vida dele, né? Então, trazendo a prática do que isso pode resultar, eu vou falar dos resultados que os meus mentorandos têm, né? Quando você muda e começa a trabalhar dessa forma, e a gente trabalha no método várias coisas pontuais, né, do método em si, você começa a aumentar a sua autoestima. Porque o que a gente faz com a autossabotagem? É como se fosse, imagina a gente tem um tanque, né, que é a nossa autoestima. Quando a gente entra nesse ciclo que você bem disse, que é o ciclo vicioso, que é ganância, violência e mentira, que pode ser comigo ou com o outro que eu pratico, é como se eu fizesse um furo no meu tanque da autoestima e ele vai saindo. Porque se eu pego tudo isso que eu estou fazendo de errado e coloco uma pressão interna, eu posso suprimir ou reprimir dentro de mim. E os meus comportamentos começam a ser automáticos e eu nem sei inconscientemente. Então, com essa prática, principalmente dessa forma de o que eu fiz no passado fica no passado, né? Eu trabalho também uma ferramenta de recontextualização.
Como é isso? Né? Tem gente que trabalha a parte de ressignificação e a gente não tá aqui, não é ninguém concorrente com ninguém, nenhum método melhor que o outro, né? O que isso acelera? É muito do exemplo que eu trouxe. Quando eu olho meu passado e vejo que eu dei o meu melhor, só que ele é o meu ponto de vista. Geralmente as minhas autossabotagens era eu me criticar sobre aquilo e ficar com pesar sobre aquilo. Aí, quando eu trabalho a minha autorresponsabilidade, o jogo muda. Porque eu posso olhar para o meu passado e ver, por exemplo, principalmente nas questões familiares, né, que a gente aprende muito com pai, com mãe, tem muito empreendedor que às vezes fica replicando o que aprendeu da família e a gente não está aqui para julgar ninguém. Para ele não se auto-julgar e não julgar com outra pessoa. Tive a oportunidade de estar conversando com a produção ali e até comentei um episódio. Eu tive um problema com meu pai na parte profissional. E aí eu tive essa oportunidade de conversar com ele para buscar entender o lado dele. Então, o meu pai foi muito austero comigo quando a gente trabalhou, porque a criação dele era de mais de 100 e poucos, 200 anos atrás. Né? E quando eu trabalho no meu método, porque o meu método eu aplico comigo. Ele surgiu porque eu aplico comigo e continuo aplicando, ad eterno, né? Porque o meu método ele ajuda a gente a ser uma nova versão, que é o mais importante, né? Não ficar preocupado com o passado, que o passado não existe mais, e nem ficar tão projetando o futuro. Como eu posso viver o meu hoje, é a melhor versão. Por isso que são os pequenos altos desafios, as pequenas mudanças que eu faço no dia a dia. E aí, pegando esse exemplo com meu pai, eu via, porque assim, ó, se eu pego um conteúdo e tiro uma verdade desse conteúdo, se eu pego esse contexto e tiro uma parte que é um conteúdo, talvez ele não é uma verdade se eu levar para outro lugar. E muito provavelmente não é. E a gente fica narrando pra gente a história. Só que quando eu fui pegar esse exemplo prático, conversar com meu pai, que eu entendi que a intenção dele era a melhor possível, só que o comportamento que veio dele para mim, na minha mente de um adolescente, pareceu muito agressivo, muito punitivo. E quando foi essa recontextualização, aí você entende que o outro deu o melhor e você entende que você teve o melhor. E quando eu consegui olhar dessa forma, né, que é um dos altos desafios que eu passo, às vezes, depende do contexto do mentorando, mas isso a gente pode colocar de forma prática. Olha para a experiência que de repente está te pegando e tenta ver tudo que você aprendeu através dela. Eu vou trazer um caso de uma cliente minha, que ela sofreu um processo, né? Uma dentista sofreu um processo e esse processo criou um pequeno trauma nela. Né? E a gente trabalhando exatamente essa parte de recontextualização, eu pedi para ela, falei, beleza, de hoje a uma semana, né, que geralmente são semanais, os nossos encontros, eu falei assim, ó, escreve dessa experiência tudo que você, depois de lá para cá, você evoluiu. E ela trouxe empilhados sucessos. Então, se a gente olhar o que parece ausência de graça, né, às vezes é o que lapida a gente. E a vida do empreendedor é muito lapidação. Até o termo de reputação, que é o que o empreendedor precisa ter, vem do latim reputare. Que uma das explicações dos significados é lapidar. Então o empreendedor, ele tá sempre, se ele seguir mais ou menos nesse princípio, ele vai sempre ter a oportunidade de se autolapidar, que é o mais importante. Aí ele se autolapidando, ele pode olhar melhor para o negócio dele, sem julgamento, né? Sem esse juiz condenador que nós temos interno que está criando essa autossabotagem, e ele pode agregar valor para ele e para o outro. Por isso que eu falei de algo maior. Então se conecta com o que é o seu propósito, que é algo maior, e quem tem uma espiritualidade pode colocar Deus e assim por diante, ou a família, se alguém é ateu, né? Então você coloca o seu princípio, e aí você consegue gerar valor através dele. E aí você vai cada vez mais se autolapidar. O empresário, às vezes, ele tem um monte de coisa que não está dando certo e ele fica insistindo, né? Existe uma grande diferença entre persistência e teimosia. Perfeito. Né? A persistência é quando você está insistindo no caminho, você sabe que é no caminho certo. E a teimosia não, né? E é muito tênue essa linha, né? Mas é muito tênue, né? É muito tênue. E aí a diferença entre persistência e teimosia, ela é muito tênue
como você disse, e ela pode fazer com que a pessoa fique teimando ao invés de persistindo para dar certo. Lembra da Então, narrativa? Desculpa te cortar, aham, mas é muito legal que eu posso introduzir aqui. Porque a gente conta a história pra gente, desculpa, baseado no nosso conteúdo. Por isso que o contexto é muito importante. Então, tem um outro cliente, um advogado, que estava ajudando ele nesse processo de poder vender mais, gerar mais valor, fechar mais negócios, né? E aprendeu de uma forma como um pai e outras linhas que ele estudou, que fazer venda era tipo algo, tem que ser papum, rapidinho, tem que pressionar o cliente, e muitas vezes ele não conseguia observar o contexto do cliente. E aí, fixando em gerar valor, né, uma das coisas que a gente fez foi falar, tá bom, você acredita no seu produto, no seu serviço? Sim, eu mesmo comprava. Só que aí está, a gente se apaixona demais pela história que a gente conta, e a gente entra nessa linha tênue e vai para o lado negativo. E aí bloqueia. E com esse bloqueio eu não consigo mais gerar valor. Então, olhar, não, aprendi dessa forma. Qual uma outra contribuição aqui para a gente colocar na prática? O processo de venda, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de passar em algumas grandes empresas, e Adidas do Brasil, Grupo Laureate University, em outras, e ficar sempre nos rankings dos primeiros lugares como vendedor. Mas qual que foi a minha grande virada? Quando eu deixei de ser interesseiro e passei a ser interessado, que é também uma linha tênue. Se eu tenho, como empreendedor, por isso que a gente volta no propósito, se eu sei o que o produto que eu vendo, é a qualidade que eu tenho com ele, e eu sei a entrega que eu posso gerar, quando o cliente vem conversar comigo, eu vou ter interesse em escutar toda a dor dele. E aí o meu serviço ou produto vai se conectar como uma solução. E aí o cliente vai ver valor. E aí, trazendo uma parte prática, né? Esse advogado começou a implementar e depois ele teve um sucesso, porque ele acreditava que poderia vender o produto dele por um valor, né? Que era um serviço que ele passava por R$2.000, e mudou o modelo dele, porque ele acreditava que tinha que ser uma venda pontual. Hoje ele está vendendo como se fosse uma assinatura e exponenciou para R$8.000. Com uma pequena mudança dele poder olhar realmente o que ele entregava e tá aberto a escutar o cliente, porque ele tinha um outro padrão, né? Que ele acreditava que reunião era 40 minutos. E um dia ele foi na empresa de um cliente e ficou por 3 horas lá. Só que não 3 horas de bate-papo, 3 horas gerando valor. Inclusive esse cliente que ele fechou exponencialmente. Uau. Porque quando eu tô aberto a escutar a dor do cliente, naturalmente, por incrível que pareça, essa simples mudança vai te diferenciar da concorrência. Quem tá pensando em tirar pedido só vai vender porque o outro comprou. Eu até coloco nessa parte de vendas, assim, a gente tem que deixar de ser vendedor, porque ninguém gosta de vendedor. É como se fosse uma luta. Quando a gente entra num lugar, é como se o cliente visse a gente como um oponente. Você precisa ser hoje eu tenho um termo que não é muito bonito, mas é legal. Eu tenho que ser um apoiador da compra. Porque aí o cliente entende que eu saí da frente dele e entrei do lado. E aí uma troca genuína faz você gerar valor. Inclusive até mesmo para você saber, cara, a minha solução não é boa para você. Você pega e também fala pro cliente, segue para o outro, indica, né? Você indica um outro concorrente, um amigo, um parceiro que você sabe que gera valor, e você gerou valor para esse cara. Então, consequentemente, essa geração de valor ela vai continuar. Porque olha que interessante, a gente não gosta de indicar um lugar para a pessoa. Poxa, eu tenho uma experiência. A gente gosta de indicar vídeos, a gente gosta de indicar livros, a gente também gosta de indicar pessoas para fazer negócio. Se a gente levar esse princípio, a gente pode ser muito mais apoiador à compra do que um vendedor que quer tirar algo com interesse. E a pessoa acha que, na verdade, está ajudando e está se auto-sabotando porque ela é percebida como um caçador, vamos dizer assim, e não um ajudador, né? Léo, cara, a gente está quase aqui no final da nossa história, mas tem uma coisa importante que eu preciso que você diga aqui para o nosso público. Ali, aquela câmera sua. Por favor, senhor. Quando é a hora de buscar ajuda? Quando é que a pessoa pode perceber que tipo de
características ou sintomas ou coisa que a pessoa observa no contexto dela, que ela pode dizer, poxa, eu preciso conversar com alguém, eu preciso conversar com especialista, eu preciso buscar ajuda. Que tipo de coisas que a gente poderia trazer aqui para o nosso público, Uhum. para ele prestar atenção e a partir daí falar assim, opa, preciso parar, rever isso, talvez conversar com um especialista. Bom, a gente falou de alguns sinais, né? Quando eu não consigo mais performar. Por isso que eu falo que eu trabalho com a sabotagem no âmbito comportamental. Que o âmbito comportamental são os seus potenciais comportamentais que fazem você agir no dia a dia. Então, quando ele puder perceber que já não está mais sendo efetivo os potenciais que ele tem, já pode estar um sinal de alerta aí. E o interessante é que você falou, a pessoa tem que querer. Uma das chaves da mudança na vida da gente, principalmente que eu aplico e os meus mentorantes também, a gente trabalha um outro alto desafio. Eu tenho que ter uma humildade radical. A dúvida, ela é algo que machuca muito a gente. Agora, a dúvida íntegra, o que eu chamo de dúvida íntegra? A dúvida que eu tenho vontade de querer mais, que eu estou aberto para. Se ele tiver já com essa abertura, ou ele ainda está em dúvida, se ele tiver em dúvida, de repente olha esses sinais que a gente falou, você não está conseguindo mais performar, de repente, opa, eu tinha muito talento, eu conseguia executar as coisas, e aí ele está apaixonado pelo que ele fez no passado e quer executar da mesma forma, né? Já é um ponto para ele ter um bom sinal. E aí, se ele realmente, genuinamente quiser algo, ele pode entrar em dúvida ainda. Bom, deixa eu ver o que eu estou passando. Será que tem alguém? E aí, um dos indicadores é procurar pessoas que você sabe que realmente tem sucesso verdadeiro. Uhum. E o sucesso que a gente está chamando aqui é o sucesso na área de cada um. Porque a gente tem, às vezes, um bom amigo, um bom conselheiro, uma boa pessoa que, às vezes, ela não é a pessoa que vai te solucionar algo, mas ela fala assim, ó, cara, pelo que eu te conheço aqui, ou a menina, ou a senhora, fala assim, olha, seria legal você buscar uma ajuda. Porque com essa dúvida íntegra, eu entro num estado interno de humildade. Uhum. Quando eu sou humilde, os potenciais, é como se tudo fora se abre para mim. Uhum. Né? Vamos pegar uma analogia aqui. Se chegar uma pessoa no trânsito, se ela fechar a porta para você e fechar o caminho para você, naturalmente você já vai ter uma reação. Agora, quando a gente está num trânsito e a pessoa buzina falando, não, pode passar, é interessante que a outra já entre em gratidão. Uhum. Né? A gente está falando de uma gratidão real. Então, a gente tem que praticar isso com a gente. Isso também é mais um ato de boa vontade. Uhum. Né? Onde a gente pode sair da dor e ir para o amor. A gente começa a trabalhar essa parte do amor próprio, que muitas vezes a gente esquece. Uhum. Então, se ele já está sentindo algo diferente, faz um gesto de amor a si mesmo. Porque existem muitos mentores, existem muitas metodologias boas que dão muito resultado. Uhum. Então, assim ele vai poder aumentar o potencial e, de repente, ter essa possível virada de chave. Uhum. Se a pessoa sente que alguma coisa precisa melhorar, se ela sente que às vezes ela acaba tomando decisões impulsivas e que jogam contra ela mesma, no final ela nem queria e daqui a pouco falou alguma coisa, ou agiu alguma coisa, ou comprou alguma coisa que não precisava ou não queria comprar. Uhum. Enfim, se a pessoa está neste cenário e decidiu que precisa de ajuda, como é que ela encontra você? Queria que agora você apresentasse um pouco mais o seu trabalho e como é que as pessoas podem procurar você caso elas precisem conversar um pouquinho e ver se faz sentido trabalhar com você para resolver esses problemas. Olha que interessante, né? Um cara que criou um método para sair da autossabotagem, mas que sabe que é um grande sabotador, né? Então eu vejo isso como uma graça, porque a minha intenção é poder ajudar o próximo. Só que quando você tem uma intenção tão genuína dessa, parece que o cara lá de cima fala assim, então você vai ver que quantas sabotagens tem. E aí eu atendo meus clientes muito por indicação. Uhum. Só que hoje a gente está numa área digital. E há alguns meses atrás eu tomei uma decisão de ir para o digital. Então ainda meu Instagram está em construção, né? Estou curando essa autossabotagem. E aí, curando essa autossabotagem como? Buscando pessoas íntegras, pessoas que realmente, verdadeiramente têm resultado, checando isso. E aí comprei mentorias e programas para poder desenvolver isso melhor. Então minhas redes sociais é Leonardo_Graf, que é Grafe. As pessoas podem me chamar lá.
E aí vai ser um prazer bater um papo e saber se eu posso contribuir, que esse é meu propósito. Fantástico. É isso aí, pessoal. Então, conversamos aqui com Leonardo Graff sobre esse problema seríssimo da autossabotagem, que ela vai se instalando como uma doença silenciosa, vai jogando contra o organismo da sua vida, o organismo do seu negócio, e no final acontece um monte de problemas que no fim são sementes que você plantou. Então, cuidado com isso, busque ajuda, preste atenção para o quanto de males que estão acontecendo ao seu redor, que você mesmo está criando por falta de consciência ou por não ter as ferramentas certas. É isso aí, Léo, muito obrigado pelo seu tempo, valeu por estar aqui. Eu queria continuar conversando, porque esse tema aqui é muito interessante. A gente vai até marcar outro, viu, Nath? Vamos ver se a gente marca uma outra conversa para a gente ir mais fundo nesses temas. E podemos deixar de uma forma bem legal, pegando essa bola que você levantou, olha que interessante, eu plantei isso. E se eu tiver autorresponsabilidade, eu posso fazer igual num lugar onde é de plantação mesmo. Eu posso tirar, arar e colocar sementes novas. É isso aí. Então a gente consegue fazer esse auto desafio de se perdoar e seguir adiante. E sabendo que você agora com essa autorresponsabilidade, você pode construir mais. É isso aí. Plante sementes novas no seu negócio. Muito obrigado. A gente se vê no próximo NEcast. Olha, você já sabe, né? Siga a gente aí no YouTube, no Instagram, no Spotify. Já marca lá o sininho, marca para seguir, para você acompanhar conteúdos relevantes como esse. A gente se vê.